Oi, gente. Eu vou falar mais uma vez sobre o cangaço e eu gostaria de agradecer às pessoas que estão assistindo ao meu vídeo, que eu fiz uma opção por estudar o cangaço de uma forma diferente seguir aquela linha que os grandes estudiosos, os grandes nomes de escritores, eh, fazem as suas abordagens. Eu preferi estudar o virgulino ou os cangaceiros, né, os que eu tive mais acesso assistindo é, as, digamos assim, no YouTube, através dos livros. Eu fiz uma opção por analisar o cangaço e os cangaceiros dentro da perspectiva da psicologia e da psicanálise, certo? E assim, então, eu gostaria também de dizer ao Cláudio Lima. Cláudio Lima, muito obrigada por ter assistido ao último vídeo que eu coloquei. E ele disse o seguinte, que até gostaria de ter ido até o final, assistido até o final, mas que o vídeo, o som estava muito baixo. Eu gostaria de pedir desculpas, porque eu não tenho um laboratório, não tenho ninguém que faça os vídeos comigo, né? E então eu faço um vídeo que não é profissional, é um vídeo assim, simplesmente porque eu quero estudar. Aí uma das formas que eu tenho de divulgar, de mostrar o meu trabalho, é exatamente através de um telefone ou do próprio computador, mas eu não tenho um laboratório, tá? Então, muito obrigada àqueles que estão seguindo os meus vídeos. Se quiser dar o like, dá, porque realmente isso aqui, o próprio YouTube, né, eles, digamos assim, eles colocam os nossos vídeos para que as pessoas assistam. Tem gente que tem aí 100 mil seguidores, eu cheguei a ter um bom número de seguidores, outrora. Porém, agora tenho poucos seguidores, porque o meu canal, quando eu comecei a fazer as minhas abordagens, então algumas pessoas não gostaram e denunciaram o canal. Eu perdi o meu canal, que eu já tinha quase 30 mil seguidores. Hoje eu tenho muito poucos, mas eu espero que esses que se interessarem pelo assunto e quiserem seguir assim os meus vídeos, assistir e, digamos, compartilhar, né? Que entendam que eu não sou uma profissional para fazer vídeos. Agora, dentro dos meus estudos, aí isso daí eu falo com a propriedade de quem realmente estudou e eu posso afirmar determinadas coisas, mas se alguém quiser contestar também tem todo direito, não tem problema, porque a gente está para também ser se houver crítica, pode fazer, sem problema nenhum. Então, obrigada ao Cláudio Lima, certo? Bom, o que eu vou falar agora é sobre uma figura que existe dentro da psicologia e da psicanálise, né? Chama-se gaslighting, é o abuso psicológico. Abuso psicológico. E, então, havia muito abuso psicológico entre os cangaceiros que, vejam só, os cangaceiros que permitiram que as mulheres entrassem para o cangaço. Essas mulheres, elas eram muito abusadas. Então, as pessoas falam da coragem daquelas mulheres, realmente suportaram grandes problemas, as adversidades que tem de uma pessoa, de uma mulher, enfrentar uma gestação, ficar menstruada e não ter uma higiene adequada, né? Servir aos homens, né? Sexualmente, mesmo que não quisessem, né? Elas eram muito abusadas. Foi o caso que eu anotei aqui, a Adília de Canário. Ela disse que achou foi bom quando mataram o canário, não botou nenhuma lágrima, gente. Devia ser uma situação de muito tormento mesmo, né? Mas elas não podiam fazer nada, né?
A Sila também disse o seguinte, afirmou o seguinte em várias entrevistas. Ninguém acarinhava. A Sila era do Zé Sereno, né? Que ela entrou, segundo ela disse, afirmou que ela iria seguir o Zé Baiano, o ferrador, imagine só, né? Mas era uma menina, era uma garota, nem ela sabia a idade dela, né? Conheceu os pais mas ficou órfã muito garota, muito menina, e foi criada por uma outra família. E os irmãos dela entraram para o cangaço. E depois foram buscar a Sila. Quem foi buscar foi o Luiz Pedro, que era o grande amigo do Virgulino, né? Eles andavam sempre juntos, porque havia um pacto entre os dois, um pacto amoroso, né? E o Luiz Pedro vivia, assim, com a Nenê do Ouro, mas era um viver diferente de um casamento, diferente de uma coisa amorosa. Ele, vez por outra, ele presenteava a Nenê do Ouro porque eles roubavam, né? Aí ele roubavam joias, dinheiro, então ele enchia a Nenê, tanto que chamava-se Nenê do Ouro. Eu não sei exatamente o nome da Nenê do Ouro. A gente ficou conhecendo somente por Nenê do Ouro. Ela apareceu na película do Benjamin Abraão Bosso, né? E num dos momentos, primeiros momentos, já não apareceu junto com a Sila. A Sila também reclamava do José Sereno, dizia que nunca houve carinho, ninguém acarinhava, ela disse esse termo, né? Quando o homem queria pegar a mulher, digamos, né, usar sexualmente a mulher, não tinha essa coisa de acarinhar, de beijar, não. Imagine só, gente, a pessoa viver uma relação dessa e ser obrigada a continuar no cangaço. Já a Dadá é um caso excepcional, né? A Dadá, ela não foi sequestrada, conforme dizem, ela não foi sequestrada, ela quis seguir o Corisco porque ela era noiva quando viu o Corisco e se apaixonou, entre aspas, se atraiu. Eu digo atraiu, eu falei a palavra apaixonou-se, mas essa palavra não vai caber dentro desse contexto, porque ela tinha um pretenso esposo, né, que era um vaqueiro e que ela combinou com o Corisco e aquele grupo ali para assassinarem aquele futuro consorte, né, e mataram, e ela seguiu assim o Corisco ficou na casa de uma pessoa da família do Corisco, que o Corisco realmente existiu também, né? Fisicamente, a gente sabe, tem a história dele, né? Mas já a Dadá era quem manobrava, já era ela, a Gasoline, no caso, ela era que abusava do Corisco, porque o Corisco muitas vezes queria tomar alguma decisão, alguma coisa, e ela não deixava, ela era aquele tipo invertida, né? Ela não era aquela pessoa, disse ela que foi o único homem da vida dela que amou bastante, mas eu não acredito nessa questão, porque ela controlava ele, ela era a controladora e abusava psicologicamente dele, porque ela era quem tomava as decisões. E o Corisco era uma pessoa que bebia muito, entregou-se à bebida, e a Dadá foi quem ficou, digamos assim, comandava mais, falava mais alto que o próprio Corisco. Quando o Corisco queria fazer alguma coisa, quis deixar o cangaço, ela disse que não. E ela pegava em armas. E ela disse que muitas vezes não sabe, ela disse que, eu não sei se matei, se morreu alguém, mas ela tinha consciência que atirava para matar e deve ter matado alguma pessoa, porque ela se gloriava, inclusive, disso. Depois ela mudou a vestimenta dela, né? Passa de lobo a cordeirinho, né? E as pessoas acreditavam, inclusive a família acreditava que ela era uma pessoa bondosa, maravilhosa, né? Mas na verdade ela era uma manipuladora, né?
Deixa-me ver aqui. Já a Dovinha, a gente percebe que a Dovinha, ela disse que gostou do Virgínio, que era cunhado do Virgulino, do Lampião do Rei do Cangaço. Mas, já que mataram o Virgínio, aí ela ficou com o Moreno, né? E viveu muito tempo. Depois que fugiu do cangaço, ficou morando para o lado de Minas Gerais. A família dela, ela construiu com o Moreno, né, mas também sempre submissa ao Moreno. Ela era abusada também pelo Moreno. O Moreno, segundo eu conversei com a Lili, filha dele, ela disse que achava assim, que acreditava que a mãe nunca deixou o Moreno com medo de ser morta, né? Vejam até onde vai. Inclusive, o Moreno tinha uma casa de prostituição, um prostíbulo, né? Simples para receber mulheres, e passava tempos e tempos que não vivia com a Duvinha. Inclusive, não casaram-se. Por quê? Por que não casavam essas pessoas, gente? Porque a Igreja Católica não casava essas pessoas que eram criminosas, né? E nem casa, né? É, então, tinham uma vida maritalmente, né? Viviam maritalmente, viviam assim. Os dois, depois do cangaço, muitos continuaram com os seus parceiros. Foi o caso do José Sereno com a Cila, o caso da Dovinha com o Moreno, o caso, a Dadá não, o Corisco foi morto, né? E para você ver o grau de periculosidade que era a Dadá. A Dadá chegou na cidade, não lembro, não me engano, foi Canto Mendes, não é Canto Mendes, é alguma coisa de Mendes, lá no sertão. Desculpe aí essa falha que eu não estou recordando o nome agora, e foi pegar os ossos do Corisco, né? E ela dormia com um saco de ossos debaixo da cama, né? Ela encontrou, quando estava presa, ela encontrou um parceiro para viver com ela ao lado dela, mas ela dizia a esse parceiro também, porque esse parceiro admirava tanto o Corisco. Vejam quanta coisa tem no cangaço, né? Olhando pelo lado da psicanálise, da psicologia. Essa pessoa vivia com a Dadá, né? E a Dadá, ele dizia que gostava do Corisco, você imagine. Ele vivia com a Dadá, mas na mente dele, a admiração dele era pelo Corisco e não pela Dadá, né? São essas coisas que nós vamos analisando e que a gente vai procurando estudar. Por exemplo, o Virgulino, ele não vivia com mulheres. Ele teve essa mulher que permitiu entrar para o cangaço, que já foi o Luiz Pedro, que falou para ele. Eu acho que o Luiz Pedro, já abusado, aborrecido dessa questão de ser manipulado por Lampião, né? Porque havia os cangaceiros, gente, que eram psicopatas, e outros não, outros eram matadores, eram criminosos, eram sim,